paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia. Meu nome é Jusileide e estou aqui para pregar a palavra de Deus. E hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. E eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like, o seu comentário, porque ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. E a palavra de Deus no dia de hoje se encontra aqui em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 17. É uma palavra maravilhosa da parte de Deus, e Deus, eu creio que Ele vai falar no seu coração. Diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça. Então aqui o Senhor Deus, Ele fala para você nesse dia. E Ele diz: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Então, meu querido e minha querida, se você ama ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor, Ele também te ama. Porém, se você não ama o Senhor não te ama. Glória a Deus, né? Tem uma passagem da palavra de Deus que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Deus, Ele amou o mundo, e Ele amou e Ele deu o seu Filho. Agora, o homem, se ele quiser ser amado por Deus, ele precisa amar a Deus e receber a Jesus como Senhor e Salvador. Porque quem tem o Filho tem o Pai. Porém, quem não tem o Filho não tem o Pai. A condição agora é essa, né? Mas aqui o Senhor lhe diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então, se você procurar o Senhor, buscar o conhecimento de Deus pela palavra dele, pode ter certeza que você vai achar o Senhor. Melhor, e no versículo 18, riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Então, Deus, ele tem riquezas e honras para aqueles que faz a sua vontade. Alguns já começam a desfrutar aqui na terra dessas riquezas, né? De honras que Deus pode dar, se Ele quiser dar a você. Mas o certo mesmo é na vida eterna. Pois o Senhor Deus, Ele tem uma cidade, um paraíso preparado, esperando por mim e por você. Esperando por todo aquele que ama a Deus, né? O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala que o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que amam a Deus, né? Então, meu querido e minha querida, ame ao Senhor. Procure fazer a vontade do Senhor, né? Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor tem essas riquezas, né? Porque o Senhor, Ele é justo. Glória a Jesus, né? Aqui diz assim: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Então, vamos procurar fazer a vontade do Senhor, agradar ao Senhor, porque vale a pena tudo que o Senhor tem preparado, tudo que Ele já fez, né? Mesmo o homem não merecendo, o Senhor Deus enviou seu Filho Jesus para vir a este mundo. Ele nos deu esse presente, essa oportunidade do homem passar uma eternidade com Ele, para não ir para a condenação eterna, porque após a morte, o homem, ele só encontra esses dois caminhos. Ou o caminho da salvação, se tiver feito a vontade de Deus,
ou a perdição se não tiver buscado o conhecimento e vivido a palavra de Deus. E Jesus está voltando. Eu não me canso de falar as mesmas coisas, né? Meus queridos, eu tenho observado ultimamente que o tempo está passando tão rápido. Está passando tão rápido que quando a gente pensa que não, ontem eu estava aqui conversando com meu esposo e falando que amanhã já é sexta-feira. Como o tempo passa rápido. Mas tudo isso, meu querido e minha querida, é para se cumprir a palavra de Deus, né? Que os tempos seriam abreviados. E a gente vê esse tempo passando rápido, sendo abreviado. Começa a semana, quando a gente se dá conta, já chegou o final da semana. E a gente precisa estar preparado todo dia, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta do Filho de Deus, né? Da volta de Jesus para vir buscar o seu povo. Nós não sabemos esse momento. É necessário estar preparado, porque o tempo está voando. É as mesmas horas, os mesmos segundos, os mesmos minutos, semanas e meses e anos, mas o tempo está passando velozmente. Então precisamos nos preparar. Que nós não sejamos, meus queridos, como aquelas virgens nécias, que até estavam, elas eram virgens, elas tinham lâmpadas e por algum tempo ela até tinha azeite. Mas quando o noivo bateu na porta, ouviram a voz do noivo, o azeite acabou, as luzes se apagaram. E aí, meu querido e minha querida, elas ficaram, né? Porque não deu tempo delas ir comprar azeite. Quando Jesus vier buscar o seu povo, quem estiver preparado vai. E quem não tiver vai ficar, porque não vai mais dar tempo de se preparar. Então que você ame a Jesus, né? Porque ele diz, eu amo os que me amam. E é essas pessoas que Jesus vem buscar. Aí você pode se perguntar, e como que eu vou saber que eu amo a Jesus? A resposta está aqui, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, versículo 21. É muito fácil de você saber se você realmente ama ao Senhor. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então não é difícil de você saber se você realmente ama o Senhor. Porque só de boca não adianta, meu querido e minha querida. A maneira mais certa de você ter certeza é se você estiver guardando os mandamentos do Senhor. Guardando a palavra de Deus, né? Se você estiver examinando e vivendo essa palavra, aí você ama o Senhor de verdade. É a única forma que tem de a gente ter certeza que a gente ama o Senhor. É se nós viver a palavra dele. Aí Jesus, ele diz, né? Esse é o que me ama, se guardar, né, os mandamentos, né, se guardar a palavra de Deus, né? Os ensinamentos dele. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí o Senhor Deus, ele diz, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Hoje, para mim e para você, é nós guardando a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, né? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que o Pai nos ame. E quando Ele vier, que nos achar fazendo assim, certamente que nós subiremos com Ele, que estejamos vivos ou que estejamos mortos. Seremos transformados se estiver vivo ou ressuscitados e transformados se estivermos mortos, né? Mas o importante, meu querido e minha querida, é estar na presença de Deus. É amar o Senhor, é guardar a sua palavra. Porque eu creio que não vai demorar muito. Porque os sinais do tempo do fim, eles já estão aí se cumprindo, muito deles, né?
que é a fome, sempre houve. Mas a gente vê que agora é com muita frequência. As guerras, os rumores de guerra. A gente vê atualmente que os países estão fazendo de tudo para ter guerra uns com os outros, né? Tudo isso é o princípio do fim, né? Mas eu e você, nós não podemos nos basear no tempo do fim. Podemos olhar e ver que está chegando o fim, sim. Mas uma coisa é certa, para a igreja, para quem aceitou Jesus, crê na palavra, o arrebatamento será antes, né? O arrebatamento não será o tempo do fim, né? Será muito antes disso. Então precisamos estar atentos e sermos prudentes, como aquelas 5 virgens que eram prudentes, né? Que elas tinham azeite de reserva. Então nós precisamos também estar alerta, né? Olhar para o tempo do fim, mas e saber que Jesus está voltando. A qualquer momento ele pode vir. E você não pode ficar. Eu não posso ficar. Porque quando Jesus vier aqui levar o seu povo, a terra ficará em grande tribulação, né? Então, eu não quero estar aqui nesse tempo e eu acredito que você também não. Então, meu querido e minha querida, vamos nos apegar à palavra de Deus, né? Vamos dia após dia lutar para abandonar as coisas que não agradam o Senhor e nos aproximar mais de Deus, porque Ele tem riquezas e honras para cada um que amar a Ele de verdade. E que Deus abençoe a sua vida. Medite nessa palavra. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, né? Porque é bem-aventurado quem faz isso. E que o Senhor te guarde, você e sua família nesse dia, em nome de Jesus. E a palavra de Deus para o seu coração é essa nesse dia.